que os demônios pediram a Jesus os porcos? O primeiro confronto entre Jesus e Satanás foi uma vitória para Jesus. Ele resistiu às tentações do diabo, como é contado nos versículos 1 a 11 de Mateus 4. Depois, Jesus mostrou seu poder sobre o mundo espiritual, dominando os demônios, Mateus 8, 28 e 34, e sobre a doença, curando um paralítico, Mateus 9, 1, 8. Um dia, após acalmar uma tempestade, Jesus e seus amigos seguiram navegando. Chegaram a uma região onde encontraram 2 homens possuídos por demônios, tão violentos que assustavam todo mundo. Os demônios ficaram com medo quando viram Jesus e perguntaram por que ele estava ali para os incomodar antes do tempo certo. Eles viram uma grande quantidade de porcos não muito longe e pediram a Jesus para os deixar entrar neles. Jesus permitiu, então os demônios saíram das pessoas e entraram nos porcos, que correram morro abaixo para o lago e se afogaram. As pessoas que cuidavam dos porcos ficaram com medo e foram contar o que aconteceu na cidade, inclusive sobre os homens que estavam endemoniados. Toda a cidade veio ao encontro de Jesus e, ao vê-lo, pediram que ele fosse embora da região deles. Isso aconteceu quando Jesus e seus amigos chegaram do outro lado do lago, em uma área chamada Gerasenos, onde a maioria das pessoas não era judia. É por isso que havia porcos lá, um animal que os judeus consideravam impuro. Quando Jesus chegou à região dos Gadarenos, encontrou 2 homens possuídos por demônios, como é contado nos livros de Marcos 5, 1, 20 e Lucas 8, 26, 39. Em Marcos 5, eles chegam à outra margem do mar, na região dos Gerasenos, e um homem possuído por um espírito maligno encontra Jesus saindo das tumbas. Este homem vivia entre as tumbas e ninguém conseguia controlá-lo, mesmo quando o amarravam com correntes e grilhões. Ele quebrava tudo e ninguém era forte o suficiente para pará-lo. Ele passava os dias gritando nas montanhas, machucando a si mesmo com pedras. Quando viu Jesus à distância, correu e se prostrou diante dele, implorando para não ser atormentado. Ele reconheceu Jesus como o Filho do Deus Altíssimo e pediu para não ser perturbado. Jesus ordenou ao espírito maligno que saísse do homem e perguntou seu nome. O espírito respondeu que eram muitos e se chamavam Legião. Eles imploraram para não serem expulsos daquela região. Havia muitos porcos pastando por perto, então os demônios pediram a Jesus para deixá-los entrar nos porcos. Ele concordou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. Cerca de 2.000 porcos correram morro abaixo e se afogaram no mar. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram o que aconteceu na cidade e no campo. As pessoas foram ver e encontraram o homem que antes estava possuído, agora calmo e vestido. Isso as assustou. As testemunhas contaram aos outros o que aconteceu com o homem e os porcos e começaram a pedir a Jesus para ir embora da região. Quando Jesus estava saindo de barco, o homem que foi curado pediu para ir com ele, mas Jesus disse para ele voltar para casa e para sua família. O homem curado partiu e começou a contar a todos na região sobre o que o Senhor havia feito por ele e como tinha sido misericordioso. Ele começou a proclamar isso na Decápole e todos ficaram maravilhados. Grandes multidões da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e de regiões além do Jordão começaram a seguir Jesus. A situação antes era perigosa por causa dos 2 homens violentos que assustavam a todos e impediam as pessoas de passarem por ali. Eles eram famosos e assustavam muita gente. Os demônios, assim como Satanás, logo perceberam que Jesus tinha um estatuto especial como Filho de Deus, conforme contado em Mateus 4, 3 e 6. Esse título é algo que os discípulos entenderiam mais tarde, quando percebessem o quanto Jesus era único, como é mostrado em Mateus 16:16, Mateus 14:33, Mateus 3:17 e Mateus 17:5. Porém, quando os demônios usaram esse título, foi para mostrar que reconheciam que Jesus estava invadindo e dominando outra fortaleza de Satanás, o mundo espiritual. Os demônios eram diferentes dos discípulos, que ainda estavam aprendendo sobre Jesus. Apesar de entenderem quem ele era, continuavam sendo demônios. Conhecer a Jesus não era suficiente para mudá-los. Odiar Jesus é uma atitude demoníaca. A pergunta que os demônios fazem a Jesus pode ser feita de maneira hostil ou gentil, dependendo do contexto. Em Marcos 1:24 é apresentada com medo e hostilidade. O título Filho de Deus provavelmente deve ser entendido em um sentido amplo. Os demônios reconhecem Jesus não apenas por seu poder, mas também por quem ele é. O Messias, o Filho de Deus. A segunda pergunta indica que os demônios sabem que serão punidos eternamente, como em Judas 6. Ao fazerem essa pergunta, reconhecem que Jesus será o responsável por esse julgamento no tempo certo, confirmando assim o significado completo de Filho de Deus. O fato de Jesus estar limitando a atividade deles antes do tempo indicado mostra que a expulsão de demônios por Jesus
era um sinal de que o reino de Deus estava chegando. Esses demônios parecem estar conscientes de um tempo determinado para o julgamento das tropas de Satanás. Os demônios, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, perguntam se ele veio para atormentá-los antes do tempo. Isso sugere a chegada do reino de Deus e a invasão e conquista dos domínios de Satanás, embora o julgamento final seja reservado para o retorno glorioso de Jesus. Após obter permissão de Jesus, os demônios deixam os homens e entram em uma manada de porcos. Os porcos enlouquecem e se jogam no mar, levando à destruição dos demônios. Jesus aceita a proposta dos demônios porque isso serve aos seus propósitos: libertar os homens dos demônios, usar os porcos, considerados impuros pela tradição judaica, como receptáculo para os demônios e não alterar o destino final deles. Ao fazê-lo, Jesus não peca, pois os demônios estavam de certa forma realizando o trabalho que ele veio fazer. Por outro lado, quando Satanás tentou Jesus no deserto, recusar suas demandas foi crucial para não pecar. Essa é a principal diferença entre os dois casos. A petição dos demônios não levou Jesus ao pecado, enquanto as demandas de Satanás tinham esse objetivo. Os demônios imploraram para serem enviados a uma manada de porcos próxima. Jesus advertiu seus discípulos para não desperdiçarem seu tempo com pessoas que não valorizam suas palavras, comparando-as a pérolas jogadas aos porcos. Pedro também menciona como algumas pessoas, os falsos mestres, voltam à sua natureza pagã. Porém, na margem leste do Mar da Galileia, uma área de não-judeus, os porcos não eram selvagens, mas criados para o mercado. Seus donos perderiam muito com a perda dessa grande manada, estimada em cerca de 2.000 porcos. O pedido dos demônios para entrar nos porcos tinha um propósito mortal adicional: causar dano e agonia à criação de Deus e alimentar a hostilidade contra Jesus. Isso levou os gentios da região a pedirem a Jesus que se retirasse. Isso mostra como seus valores estavam distorcidos, pois, em vez de se alegrarem com a vitória sobre os demônios, preferiram os porcos. Este episódio revela como o mundo frequentemente rejeita Jesus. Jesus não destruiu os demônios, mas permitiu que o mal continuasse até o dia em que tudo será corrigido. Embora Mateus não mencione o desfecho do exorcismo, Marcos e Lucas observam que o homem endemoniado queria se juntar a Jesus, mas Jesus instruiu-o a voltar para casa e contar o que aconteceu. Depois de ser liberto dos demônios, o homem deseja seguir Jesus, mas Jesus o envia de volta para sua cidade para contar às pessoas o que Deus fez por ele. Mesmo que os discípulos fossem os pescadores de homens, este homem, agora seguidor de Jesus, também se tornaria um pescador de homens entre seu próprio povo. No entanto, a perda dos porcos revela os verdadeiros valores das pessoas daquela região. Preferem os porcos ao Salvador. Isso mostra o lado pecaminoso da humanidade. Quando Jesus expulsou os demônios dos dois homens, os demônios foram para uma manada de porcos, que se precipitou e se afogou no mar. Quando os pastores contaram o que aconteceu, a comunidade ficou mais preocupada com sua economia do que com sua saúde espiritual. Eles pediram que Jesus se retirasse quando ele se aproximou da cidade. Infelizmente, muitas vezes cometemos o mesmo erro. Nos acostumamos a viver no pecado e não queremos pensar em Deus nos livrando dele, especialmente se isso significar perder prazeres ou dinheiro. Mas nos apegar ao pecado é muito prejudicial. O desfecho dessa história é importante porque mostra que o ministério de Jesus não era apenas para os judeus, mas também para os gentios. Além disso, revela que a oposição a Jesus não é exclusivamente judaica. Isso confirma que aqueles que se opõem a Jesus em Mateus são escolhidos com base em sua resposta a ele, não em sua raça. Pensar sobre nossa tendência ao pecado e nossa relutância em deixar Deus nos livrar dele, especialmente se isso significar perder prazeres ou dinheiro, está profundamente enraizado nas Escrituras. A Bíblia frequentemente fala sobre o conflito entre os desejos terrenos e a obediência a Deus. Em Mateus 6, 19 ao 24, Jesus fala sobre a impossibilidade de servir a dois senhores, enfatizando que não podemos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Isso nos lembra que nos apegar ao pecado e buscar ganhos materiais pode nos afastar de Deus. A história dos gadarenos, onde as pessoas preferiram manter sua economia baseada em porcos do que seguir Jesus, mostra um padrão comum nas Escrituras. Muitas vezes as pessoas escolhem interesses materiais em vez do que é espiritualmente certo. Paulo, em Romanos 12, 1 ao 2, nos diz para não nos conformarmos com os padrões do mundo, mas sermos transformados pela renovação de nossa mente, para que possamos entender a vontade de Deus. Isso nos mostra que resistir ao pecado e buscar uma transformação espiritual são aspectos cruciais da nossa fé. O ministério de Jesus, que se estende também aos gentios, é um tema central no Novo Testamento, mostrando que a mensagem de Cristo é para todas as pessoas.
independentemente de sua origem ou posição social. Efésios 2:11 e 18 fala sobre como Cristo quebrou a barreira entre judeus e gentios, unindo-os como um novo povo. Isso mostra que o amor e a misericórdia de Deus são para todos, independentemente da origem étnica ou cultural. A oposição a Jesus não está relacionada à raça, mas ao coração das pessoas. Nos Atos dos Apóstolos, vemos o Evangelho sendo levado a diferentes culturas e povos, como no relato de Pedro em Atos 10, onde ele entende que o Evangelho é para todos, não apenas para os judeus. Isso nos ensina que a mensagem de Jesus é inclusiva, chamando todas as pessoas a se arrependerem e voltarem para Deus, independentemente de sua origem. O episódio dos Gadarenos e outros exemplos destacam que a salvação e a verdade de Deus estão disponíveis para todos. O verdadeiro obstáculo é a relutância das pessoas em abandonar o pecado e seguir a Cristo. Isso nos desafia a examinar nossas próprias vidas, prioridades e lealdades, alinhando-as com os ensinamentos de Jesus. Em conclusão, a pergunta é: quando você sentiu a presença de Deus pela primeira vez? Comente abaixo e inscreva-se no canal para mais conteúdo. Que Deus te abençoe.